acho que eu fui demitida de todos os meus empregos. Como assim, cara? Sim. Quando a gente administra alguma coisa, a gente tem que entender daquela coisa. Uhum. Então, quando eu vendia casa, eu tinha que entender de casa, de construção, da onde é que vem a matéria-prima, como é que funciona. Quando eu vendia calcinha, eu tinha que entender de onde vinha. A lingerie, qual era a melhor renda, como é que funcionava, dava alergia, não dava. Então, quando eu tô vendendo serviço automotivo, eu tenho que entender o mínimo. Eu já passei por isso. De receber um orçamento e achar que eu estava sendo completamente enganada, porque eu não entendo absolutamente nada disso aqui, a principal queixa de todas elas. Elas chegam lá, geralmente eu atendo pelo WhatsApp, eu consigo explicar tudo milimetricamente. Tá entendendo? Tá vendo isso aqui? Faça um círculo assim, ó. Tá vendo isso aqui? É isso aqui, é por causa disso. Ficou alguma dúvida? Ah, mas eu ainda não entendi. Não tem problema, vem aqui, eu te mostro pessoalmente, eu te explico, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença no atendimento. Eu morria de medo de dirigir. Quando o meu chefe pagou a minha carta, eu fiquei muito tempo enrolando para dirigir. Eu não dirigia sozinha, sempre tinha que ir alguém comigo, eu não tinha coragem de botar a quinta marcha. Eu ia só em quarta. Na quinta eu não botava, eu não me atrevia. Meu Deus! Andava assim a 60 km por hora no máximo. E eu tinha muito medo. Vamos abrir oficina? Eu te ajudo. Ele sempre quis. Ele já tinha oficina dele no Brasil e ele queria que eu abrisse oficina com ele lá. E eu falei, não, eu tenho o meu negócio, cada um com o seu. Não ia largar o que eu tinha pra abrir uma oficina no Brasil. Mas aqui eu já estava mais disposta. Porque hoje eu me enxergo como uma pessoa, uma empresária, uma empreendedora de fato. Seja qual for o nicho, não precisa ser a área da beleza. Eu sei administrar o negócio, eu sei o que tem que fazer pra ele crescer e dar certo, independente, que nem eu falo, se for casa, se for calcinha, pra mim é igual, é um negócio, eu tenho que vender. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um DrieleCast, esse canal aqui no YouTube que traz informação para você que empreende, para você que quer crescer nos seus negócios. Então, muito obrigada por você estar aqui. Já percebeu algo diferente? Hoje eu tô assim, num visual diferente. Me diz aqui o que vocês acharam, hein? Bom, vamos lá, gente. Ah, peraí. Oxe, tô apressada, calma. Você já se inscreveu? Já se inscreveu aqui nesse canal? Já deixou seu like? Já compartilhou? Ah, então agora sim. Hoje eu tenho uma convidada diferente, tava doida pra ela vir aqui. E vocês se preparem, mulheres, homens também, porque o assunto hoje vai mexer com a sua cabeça, eu tenho certeza disso. Ela empreende desde 2016, ela é apaixonada por desenvolver mulheres. E nos últimos 2 anos, ela decidiu acelerar em um mercado dominado por homens, o automotivo. Hoje ela prova na prática que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na oficina. É com muito prazer, com muita alegria que eu recebo aqui a minha convidada, Vitória Rios. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, por poder fazer parte aqui desse podcast. É o meu primeiro podcast, por acaso. O primeiro de muitos. Nunca havia participado de um. Tô achando muito interessante. Que bom, cara. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Agradeço. Vamos lá, eu posso, assim, perguntar tudo? Mais um pouco? Pode perguntar tudo e mais um pouco. É? Então vamos lá, assim. Como que começou primeiro a sua história no empreendedorismo? Você já começou nessa área ou não? Como é que você entrou nessa... Então, vamos lá. Vamos começar do princípio. Vamos. São muitas coisas. Logo no início, eu sempre tive um probleminha com hierarquia. Vamos começar por aí. Eu acho que eu fui demitida de todos os meus empregos. Como assim, cara? Sim. Eu comecei muito nova a trabalhar. Com 16 anos eu já estava no primeiro... Na verdade, eu comecei com 15, mas o meu primeiro emprego de verdade ali foi com 16 anos. Queria ganhar meu dinheiro, né? Queria ter as minhas coisas. Eu sempre fui uma menina muito pra frente. Então, eu estudava, né? Eu tava na escola ainda. Mas eu queria o meu dinheiro, queria fazer as minhas coisinhas.
E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com uma amiga minha que trabalhava numa clínica médica. E aí seria recepcionista, aquela coisa toda. Na época, como eu era muito jovem, existia na minha cidade, eu não sei como é que funciona aqui, mas a gente tinha o menor aprendiz. Aí a minha mãe foi lá comigo, me inscreveu, aí eu fui trabalhar meio turno de manhã pra estudar de tarde. Fiquei ali uns 3 ou 4 meses, mas o meu chefe, ele era muito turrão, assim, eu não gostava de algumas coisas, saí de lá. Mas eu acho que nesse primeiro emprego, se eu não me engano, eu ganhava R$330 por mês pra trabalhar lá. Era 6 horas. Aí atrapalhava um pouco os meus estudos, porque ele sempre queria que a gente ficasse um pouquinho mais, eu tinha hora pra ir pra escola, às vezes me atrasava. Aí a minha mãe, não pode atrapalhar os estudos, tudo bem. Saí de lá e vivi um ano, assim, eu tinha 16 anos. E aí, era na altura, em setembro, eu tive um problema médico, tive apendicite, fui pro hospital. Não foi uma coisa simples, tive que ficar internada mais de uma semana. E aquilo ali também atrapalhou os meus estudos. E aquele ano, eu repeti de ano. Eita. Eu perdi o ano, porque eu já não tava muito bom, aí todo aquele tratamento, aquela coisa, repeti de ano. No outro ano, então eu tava com uma galera mais nova que eu. E aí eu não gostava daquilo, me incomodava. Então, assim, comecei a chegar tarde na escola, comecei a faltar aula, começou toda aquela rebeldia, né? Porque eu já tinha 17 anos. E aí foi quando uma amiga minha falou: olha, estão precisando de uma secretária lá no lugar que eu trabalho, que era uma imobiliária. Aí eu falei, interessante, queria ser secretária. Eu pedi pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai, só pra contextualizar, advogado. E ele tem mais umas 2 ou 3 formações, sei lá, professor de filosofia, contabilista, algumas outras formações. E a minha mãe era do lar, cuidava da casa, cuidava de mim. Aí eu falei, gente, queria trabalhar, só que o trabalho é o dia todo. Eu já tinha 17 anos, eu tava quase fazendo 18. E esse ano eu vou rodar de novo. Eu vou perder o ano de novo. Gente, minhas notas estão ruins, não vale a pena eu continuar, porque, pra quem não sabe, no Brasil, nosso ano letivo é de fevereiro a dezembro, né? Então, já tava em setembro, nessa altura, e eu ia repetir de ano, certeza. Aí meu pai falou, negativo. Você não vai parar de estudar, não vai estudar de noite, porque de noite é só os adultos. Eu já tinha 17 anos, mas pra eles, não, né? Você não vai parar de estudar. E aí eu fiquei muito chateada com aquilo. E, não, você tem tudo, a gente dá tudo, não tem por que fazer isso agora, termina os estudos. Falei, tá bom. No outro dia eu falei pra minha amiga, marca minha entrevista. Caraca. Amiga, marca minha entrevista que eu vou lá. Vou conversar com eles, né? Vai que... Fui, cheguei lá, faltei aula, né? Logicamente, porque era de tarde. Faltei aula, fui lá fazer entrevista. E o senhor que me entrevistou falou assim, não, por mim pode começar semana que vem. Falei, tá bom. Cheguei em casa e falei, pai, mãe, segunda-feira eu começo a trabalhar. Nossa. Eles falaram, como assim? Sim, segunda-feira eu começo a trabalhar, passei na entrevista, é um salário bom, acho que, nossa, sério, eu acho que era tipo R$600, não lembro, mas era um salário bom. Nossa, tipo, tô rica, agora eu tô feita. Aí, convenci eles de que eu ia estudar de noite, né, que tinha lá, também na minha cidade se chama EJA, acho que no Brasil todo tem o EJA, que é para jovens e adultos que estudam de noite, trabalham de dia e estudam de noite. Falei, não, ano que vem... Estudo durante a noite, trabalho direitinho e tal. Convenci. Comecei a trabalhar. E eu sempre fui muito desenrolada. Então, assim, eu tinha 17 anos, era secretária desse senhor que era o dono da imobiliária. E ele trabalhava com a esposa dele, os dois eram donos. E aí eu atendia muito bem o cliente, eu tinha uma desenvoltura, eu tinha uma lábia, que nem eles falavam. E logo, esse senhor, que era meu chefe, falou assim, Vi... tu vai fazer 18 anos agora em novembro. Eu comecei em setembro. A gente quer pagar a tua carta de condução. Uau. Porque você precisa dirigir. Porque você atende os clientes e eu quero que você seja corretora de imóveis. A gente vai pagar teu curso de corretora de imóveis. E era uma coisa assim, uma coisa em cima da outra. Aí eu falei, tá bom. Porque eu já atendi o cliente. Eu já mostrava as casas, eu já vendia. Ele só finalizava. Aí falei pro meu pai e pra minha mãe, começaram a ficar empolgados, né? Eu devo ter ficado lá uns
quase 3 anos. Aí eles pagaram o meu curso, eu fiz o curso, tirei a carta de condução, que foi eles que pagaram pra mim, sou muito grata até hoje por isso. Tava tudo indo muito bem, até não ir, né? Teve uma altura que eu fui tirar férias e eu estava vendendo o apartamento da esposa do meu chefe, da minha chefe também, né? Eles tinham vários imóveis, pronto, eles empreendiam também com isso. E eu tava vendendo um apartamento que eles tinham de investimento. Só que esse negócio, ele era um financiamento. Então, o financiamento demora, até o cliente dar o documento, até o banco aprovar. Tem todo um passo a passo que às vezes leva 2 meses, 3. E pronto, fui de férias com isso tudo encaminhado. E eu falei, gente, eu tô aqui. Qualquer coisa que acontecer, pode me ligar, eu dou o retorno, mas o cliente já sabe que eu tô indo de férias e a gente tá em stand-by, a gente tá esperando sair os resultados. Mas tava tudo encaminhado. Eu ia na imobiliária quase toda semana, assim, pra saber, tá tudo bem e tal, tá tudo bem, beleza. Quando eu voltei de férias, o imóvel tava vendido, mas não por mim. Ela vendeu. A dona. E eu falei, não, beleza, eu encaminhei tudo, eu fiz todo o processo, só foi finalizado. Eu tinha que, teoricamente, ganhar minha comissão. Só que não. Aí ela falou, não, tu não tava aqui, o processo andou, eu finalizei, eu vendi. Ai. Aí eu falei assim, como assim? Pra outro cliente? Não, pro mesmo. Eu era jovem. Eu falei muitas coisas pra ela naquele dia. Você era jovem, mas não era boba, né? E coisas que talvez eu me arrependa. Hoje eu não faria igual, talvez não. Mas eu lembro que as minhas colegas ficaram todas assim. Eu falei, você tá maluca? Tá pensando que você tá falando com quem? Pá. Comecei a falar um monte de coisa. Aí ela, não, eu sou a dona, você me respeita, o apartamento era meu, essa imobiliária é minha e eu faço o que eu quero. Falei, é? Então vá pra aquele lugar e tchau pra ti. Virei as costas e fui embora naquele dia. Tremendo. Sabe quando a gente fica com raiva, que chora de raiva e quer matar todo mundo? Eu tava assim. Fui pra casa e falei pro meu marido, eu não volto mais lá. Ou melhor, eu volto, porque eu tinha a chave da imobiliária. Eu tinha os meus clientes já, todos os contatos. A imobiliária abria acho que 8h30 da manhã. Eu cheguei 7 horas da manhã naquele dia. Abri, peguei todos os meus clientes, todos os documentos, todos os imóveis que eu tinha em andamento. Peguei todas as minhas coisas quando eles chegaram, porque eu sabia que eles iam me demitir, né? Era óbvio também. Pois eu digo, não vão, pois eu me demito. Peguei todas as minhas coisas. Quando eles chegaram, quero falar contigo. Não, quem vai falar sou eu. Tá aqui as minhas coisinhas, tô indo embora. Mas eu ia te demitir. Beleza, eu já imaginava. Tô indo embora. Mas tu não pode levar os clientes. Os clientes são meus? Os clientes não são de vocês. Levei tudo. Agarrei tudo e fui embora. Aí, pronto. Aí fui para uma outra imobiliária, mas era já um período complicado no Brasil. A gente teve uma crise imobiliária bem grande no período de 2002 a 2014. 2012 a 2014. E então tava bem fraco. Levei aqueles clientes, fiz alguma venda, fui para outra imobiliária, né? Mas daí começou a não fluir muito, começou a ficar bem ruim. E nesse período, atenção, eu já estava com meu marido. Eu já sou casada, acho que há 12 anos. Caramba! Então, naquele periodinho ali de setembro de 2012, que foi quando eu comecei a trabalhar na imobiliária, em dezembro eu conheci ele. Então, em novembro eu fiz 18 anos, em dezembro eu conheci ele e a gente tá junto até hoje. Legal. Então, quando eu falar do meu marido, é ele. É ele mesmo. É ele mesmo. E a gente era muito jovem, né? Acho que eu tinha 22 anos, 22 por aí. Aí fui para outra imobiliária, não deu muito certo. Fiquei 6 meses lá e sem vender nada. Só que nessa imobiliária era só por comissão. Na outra eu tinha um salário mais comissão. Então começou a ficar bem complicado. Meu marido trabalhava, mas começou a ficar bem complicado. E chegou um momento que eu não podia mais ficar esperando, né? Eu tive que arrumar um emprego de verdade, que nem eu dizia, porque... Meu marido, por acaso, ele sempre segurou muito as pontas. Como eu sempre tive esse probleminha com hierarquia e tal, eu não conseguia ficar muito tempo em algum lugar que eu não me sentia confortável. Que eu sempre não sentia uma certa liberdade, eu sempre tinha alguém mandando ali
E realmente aquela pessoa mandava, ela não te dava uma liberdade, sabe, de falar, de dar uma opinião. Não, faz isso e pronto, e acabou. Pronto, é o negócio de cada um, né? E aí, nessa época, minha irmã conseguiu um emprego pra mim. De vendedora de lingerie, numa loja de lingerie no shopping. Posso dizer que foi o pior ano da minha vida. Meu Deus! Um dos piores. Então... Isso era 2015 para 2016. Fui trabalhar no shopping e começou a surgir nesta época a vontade do meu marido de sair do Brasil. Eu, até então, nunca tive essa vontade. Sempre foi dele. O Brasil não presta, o Brasil é uma merda, quero ir embora daqui, não sei o que. Falei, tá, minha tia sempre morou fora. Né? A que vive aqui, que a gente veio pra casa dela, sempre viveu Itália, Londres e depois veio pra cá. E naquele ano de 2016, ela ia vir para Portugal pela primeira vez. Ela estava na Inglaterra, não aguentava mais e ia vir para Portugal. Aí, nesse meio tempo, eu trabalhando nessa loja de vendedora, meu marido foi demitido. E ele falou, então, eu vou pegar essa grana e vou para Portugal com a tua tia. Na época, eu ainda tinha a possibilidade de fazer uma cidadania italiana que a minha família tem, porque ela é por geração e a minha mãe ainda era viva. Então, tudo bem, a ideia, resumindo, foi vai, porque a gente era jovem, a gente falou, se eu não for, eu vou gastar todo esse dinheiro da rescisão. De alguma maneira a gente vai gastar, né? Então, ele comprou passagem e tal, se organizou pra ir com ela, a gente casou no cartório, que a gente só tinha união estável, a gente casou. E ele, em teoria, ia ficar 6 meses lá com ela, quando tivesse tudo organizado lá, aqui, né? Em Portugal. Você falou lá, eu tô pensando, será que é Londres? Não, aqui, em Portugal. Ok, entendi. Ia ficar 6 meses aqui com ela e no final do ano eu ia. Porque eu não podia ficar ilegal pra fazer a minha cidadania. Então, eu continuava no shopping, ele ia ver como é que tava lá, enfim. Então, em 2016 foi a primeira vez que ele veio pra Portugal, com a minha tia. Cara, eu não quero mentir, mas eu acho que ele ficou uns 20 dias e veio embora. Foi embora de volta pro Brasil. Ele não conseguiu ficar, assim, sozinho, né? Sem mim. Ele tinha muitas dúvidas. A minha tia também, recém tava chegando aqui, não tinha documento, não tinha como fazer. Ele ficou muito apavorado porque ela já tinha cidadania italiana e pra ela tava difícil. Fazer os documentos, conseguir emprego. E a gente era muito jovem, né? Então, naquela época mal existia celular, né? A gente falava assim, não tinha WhatsApp ainda, eu acho. Se tinha, mas eu acho que a gente falava por SMS. Alguma coisa assim. FaceTime até na época. Então, ele não dá, eles ficaram num quarto com... Os dois ficaram num quarto, mas numa casa com várias pessoas. A casa era horrível, era mofada, era suja, embolorada. Ele trabalhava muito longe, ele conseguia um trabalho muito longe da casa. E ele chegou aqui e começou a ser Uber na época. E ele falou, cara, eu quase entrei dentro do aeroporto, eu entrei na contramão, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Aí teve um dia que ele dizia, como é que eu vou pra casa? Já é tarde, não tem comboio. Acho que teve uma vez que ele até dormiu na estação, que ele não conseguiu voltar. Então, tipo assim, foi muito perrengue num prazo muito curto. Aí ele dizia, eu vou voltar, porque ele tinha passagem de volta, né? Eu vou voltar. Aí eu falava, você não vai voltar. Fica aí. E a minha mãe, ai, coitadinha, deixa ele voltar, Vitória, não sei o que e tal. E eu queria que ele ficasse, né? E toda a minha família queria que ele voltasse. Pois ele voltou. Voltou. E quando ele voltou, eu disse assim, cara, acabou essa história de ir embora, então. A gente não consegue, a gente vive aqui é a nossa casa, a gente não vai mais sair daqui. E vamos se organizar com o que a gente tem. Ele estava fazendo uma formação de técnico de informática, fazendo curso e trabalhava nessa área. Eu estava sendo vendedora de calcinha. Vendedora de calcinha. E eu vendia muito bem. Então, assim, eu sempre disse, gente, me dá alguma coisa pra me vender que eu vou vender. Isso é ótimo, pode ser né? casa, pode ser calcinha, não importa. Isso é ótimo. Eu vendo. Então... A dona da loja não queria que eu saísse de lá de forma alguma. Ela tava, assim, aos prantos, porque eu ia sair, né? O lucro dela ia embora? Quando eu entrei, a loja começou a faturar de 30% a 40% mais do que faturava antes. Só de vendas minhas. Então, eu tinha uma ligação com as clientes, sei lá, eu tenho uma coisa assim que... Aí, quando ele voltou, tá, por que você queria ir embora?
Ah, não, minha vida não tá boa, não tô feliz, não tô satisfeito, não tô contente. Por quê? O que que você gosta de fazer? Pensa, a gente tinha ali 22 anos de idade, a gente não sabia o que a gente queria fazer. Eu fui induzida pela vida a ser corretora de imóveis, a vender, e ele teve aquela informação que trabalhar com informática era bom, era uma área que dava dinheiro, e ele também foi pra essa área. Acho que ele também gostava um pouco, mas depois quando ele começou a ver como realmente era, ele também ficou tipo, acho que eu não gosto tanto assim. Aí eu lembro que a gente sentou e conversou. O que você gosta de fazer? Aí ele assim, eu gosto de carro. Falei, legal, eu gosto de moda. Eu gosto de moda e de beleza. Falei, então vamos fazer alguma coisa que a gente gosta? Show de bola. Ele começou a fazer o curso de mecânico, na época. Ele tinha um trabalho ainda na área da informática, enfim, que bancava esse curso. E aí eu pedi pra ir embora do shopping. Foi 1 ano que eu devo ter engordado uns 15 quilos. Uau! Porque eu odiava trabalhar lá. Eu odiava ficar presa, sem saber o que estava acontecendo na rua. E eu fazia muita hora extra. Era uma loja com 2 vendedoras. Só. Meu Deus. Então você pensa, a menina fazia das 10 às 6 e eu fazia das 2 às 10. Se algum dia ela não fosse, eu tinha que ir o dia todo. E a dona, ela era assim, faz uma hora extra, vem mais cedo, chega mais cedo, final de semana, faz final de semana. Eu já tava enlouquecendo. Aí o que foi a gota d'água pra mim, que foi tudo muito junto. Ela foi pra Nova York fazer uma viagem com as amigas e ela tinha demitido a menina de manhã. Ela fazia de manhã, das 10 ao meio-dia, ela sempre pedia pra eu chegar meio-dia. E eu ficava do meio-dia às 10 da noite sozinha, fazia o fechamento da loja e tal. E tinha... Quem trabalha no shopping uma folga na semana. Geralmente é na segunda ou na terça, porque sábado e domingo você tem que trabalhar. E aí ela falou, olha, semana que vem eu tenho que viajar, você tem que vir abrir e fechar a loja todos os dias. Falei, tudo bem, mas no domingo eu não posso? Eu tenho compromisso? Ah, não, eu não vou chegar, eu só chego no outro dia, você tem que vir. Falei, eu não vou vir. Eu estou te avisando com antecedência que eu não vou vir. Ache alguém pra vir no domingo. Pois passou, eu fiquei 1 semana abrindo e fechando todos os dias a loja. Nisso eu já tava assim, eu já tinha ansiedade, eu tinha dor de barriga todos os dias. Aí pra eu ir no banheiro, na casa de banho, eu tinha que fechar a loja e ir na casa de banho. Que isso, cara? Porque não Isso tinha é quem ficasse. Não. Aí o segurança vinha e me ameaçava, porque você não pode fechar a loja num horário que o shopping tá aberto. Eu digo, cara, eu tô sozinha, eu preciso ir no banheiro. A loja não tinha banheiro. Que loucura dessa dona da loja também. Completamente maluca. Meu Deus. Aí chegou o domingo. Aliás, chegou o sábado, antes do domingo, ela mandou mensagem. Então, Vi, amanhã, né, você vai? Eu falei, não, como eu disse, não vou vir. Não tem ninguém pra ir, meu marido não pode, minha irmã não pode. Falei, então a loja não vai abrir amanhã. Ponto. Não fui. A loja não abriu. Ela tomou uma multa, na época, acho que de R$4.500. Uau. Por não ter aberto a loja. Chegou na terça-feira querendo me matar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha compromisso, eu avisei 1 semana antes. Tu me avisou 1 semana antes que tu não vinha a semana toda. Eu tô te avisando, eu avisei que eu não vinha um dia. Enfim, aí começou a ficar aquele clima chato. Eu já não gostava mais. Ela não botava ninguém pra trabalhar lá. Ela botava e demitia, tipo assim, só pra me manter, sabe? E por coincidência também, foi numa altura que, acho que foi em julho daquele ano, que era 2016. Aí eu falei pro meu marido, então eu vou começar a fazer um curso de design de sobrancelha. E aí a minha folga era na segunda-feira. Eu fazia o curso toda segunda-feira. Acho que eu demorei 3 meses pra terminar o curso, porque eu só podia ir na segunda-feira. Aí eu ia toda segunda, tal, beleza. Quando eu terminei o curso, falei, cara, adorei, muito legal. Falei pra ela assim, quero ir embora. Não quero mais trabalhar aqui. Ah, não, mas eu não tenho ninguém, pelo amor de Deus. Atenção, isso era julho pra agosto. Fica só mais 1 mês, então, vamos treinar alguém. Eu falei, tá bom. Aí ela botava alguém, passava 15 dias, não gostei, vamos ter que botar outra. Dizia, tá bom. Até setembro. E nisso eu já tava fazendo design de sobrancelha, já tinha umas modelos, aquela coisa toda. Chegou em setembro, eu falei, eu vou embora. Eu não fico mais. Acabou setembro, eu não venho mais. Não sei o que, por favor. Tá vindo o Natal, eu preciso que você trabalhe no Natal, fica só até o Natal. Eu falei,
Eu não vou ficar. Loucura, hein? Não vou. Tô Nossa. indo embora, minha filha. Ela achou que eu não ia. Mas é que eu ia. Eu Já falei que tinha eu ia, decidido. eu ia. Aí chegou uma altura que eu falei, então, semana que vem eu não venho, né? Ah, não vem. Ah, você não aguenta mais trabalhar aqui, né? Eu falei, não aguento. Não aguento. Eu já não fazia nem as coisas direito, eu não dobrava mais nada, deixava tudo embolotado, assim, pra ela ver se ela percebia que eu não queria mais trabalhar lá. E, tipo, eu tava me demitindo, eu queria ir embora. Ah, então eu vou te demitir. Eu falei, tá bom, por favor, eu preciso do dinheiro, inclusive. Aí me mandou embora, fez a demissão, aí com todo o dinheiro eu comprei de curso e material pra trabalhar. Que era aquela coisa, eu dizia, gente, o dinheiro ele vai embora de algum jeito. Eu preciso me virar. Aí comprei tudo de material, aí fiz um curso de depilação e de maquiagem. E comprei tudo de maquiagem e produto pra começar a trabalhar. Aí em outubro eu já não tava mais lá, comecei a trabalhar na área da beleza. Foi aí que a minha vida começou a melhorar. Então eu comecei na área da beleza. Eu fui para um salão de beleza, comecei a atender algumas clientes, trabalhava muito mal, né? Como toda pessoa que tá recém começando. Né? Trabalhava muito mal, mas tinha algumas clientes já e tal. E ali começou a andar. Aí eu falei pro Gustavo, Gu, preciso que tu segure as pontas, porque agora o dinheiro que eu fizer, eu sou autônoma, como a gente fala, né? Se eu trabalhar tem dinheiro, se não trabalhar não tem. Show, beleza. Segurou todas as pontas. Eu devia fazer uns 100, 150 reais por semana. Eu conseguia só botar gasolina no meu carro e ir no mercado comprar algumas coisas. Era só o que eu fazia. O resto era tudo com ele. E aí, meu pai, na altura, me deu um carrinho que ele... Bem antiguinho, era um Palio, acho que 2000, 2002. Me deu o carrinho, então eu tinha o carro, pelo menos. E eu ia. Eu morria de medo de dirigir. Quando o meu chefe pagou a minha carta, eu fiquei muito tempo enrolando pra dirigir. Eu não dirigia sozinha, sempre tinha que ir alguém comigo. Eu não tinha coragem de botar a quinta marcha. Eu ia só em quarta. Na quinta eu não botava, eu não me atrevia. Meu Deus! Andava assim a 60 km por hora no máximo. E eu tinha muito medo. E aí, quando eu saí da imobiliária, eu parei de dirigir completamente. Porque eu tinha medo. Eu entrava em pânico. Eu rodei na autoescola, eu chumbei na autoescola 4 vezes. Eu passei na quinta. Então, foi difícil pra mim. E eu parei de dirigir. Aquele carro que dirigia era meu marido. Me levava, me buscava. Tarará. Aí teve um dia que eu falei, amor, preciso que tu me leve em tal lugar. Aí ele falou, cara, não aguento mais ter que te levar. Tu me pede pra tudo. Tu precisa de mim pra tudo. Vai ser independente. O carro é teu. Pega, dirige. Aí, tipo, ele falou. Eu falei, ah, é? Então tá bom. A partir de hoje, só eu dirijo meu carro. Eu ia trabalhar de carro. Tremendo, assim, ó. Mas ia. Eu só sabia o caminho do trabalho. Se me pedisse assim, vê que passa na farmácia, não sei. Passa no mercado, não vou. Tá no caminho, tá na minha rota, eu consigo. Se não tá, eu não vou. Aí eu comecei. Foi um grande desafio pra mim conseguir dirigir sozinha, sabe? E aí comecei a dirigir e tal. Resumindo, tava na área da beleza, tava fazendo um dinheiro, tava em alguns salões de beleza trabalhando. Meu marido já tinha conseguido um emprego numa concessionária. Ele já tinha terminado o curso dele de mecânico, já tava numa concessionária. Aí ele tava ganhando melhor também. E eu comecei a ficar melhor naquilo que eu fazia. Então, em 2016, eu comecei na área da beleza. Principalmente com maquiagem e extensão de pestanas. Fazia extensão de pestanas. E eu era a primeira na minha cidade a fazer extensão de pestanas. Olha. Então, eu trabalhei com pestanas e o lash lifting, que é no cílios natural, que a gente faz a curvatura do cílios natural. Ninguém fazia isso lá. Só eu. Tentei várias coisas na área da beleza pra ver o que eu realmente gostava. Fiz, acho que todos os cursos que existem na área da beleza eu fiz. Depilação com cera, depilação com linha, maquiagem, cílios. Fiz até curso de penteado, porque como eu fazia maquiagem, eu tinha que fazer penteado às vezes. Todos os cursos possíveis que existiam eu fiz. Aí eu fui vendo, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer isso. Meu negócio é maquiagem e cílios. Fui pra essa área.
E aí começa uma questão muito interessante, que em 2017 a minha vida começou a ficar muito boa, porque as coisas na área da beleza começaram a ficar muito bem, eu comecei a ganhar bem, meu marido tava no emprego bom, começou a ficar tudo muito bom. E aí foi assim... Meu Deus! Em outubro de 2017 eu perdi minha mãe. Ah. E eu tava indo, assim, tudo muito bem. Foi quando eu comecei a ganhar um dinheiro e eu levava ela pra passear, a gente saía pra comer fora, fazia mais, assim, coisas de mãe e filha, porque eu nunca tive dinheiro. Eu vivia com os meus pais, né? E eu sempre quis ter dinheiro pra fazer, tipo, mãe, vamos almoçar? Vamos no shopping? Vamos fazer? Vamos. Aí eu levava ela. E aí, em outubro desse ano, eu perdi ela. E aí foi muito difícil. Eu tava recém... Tinha tido a proposta de ir pra um salão de beleza que eu queria muito trabalhar. Que era um salão grande na minha cidade. Tipo assim, só os top trabalhavam lá e eu queria muito. E pronto, foi um dia muito difícil. E aí saí desse lugar que eu tava e fui pra esse salão que eu queria. E ela sabia que eu queria muito ir pra esse lugar. E aí... Nesse lugar, eu ganhei uma visibilidade muito grande do meu serviço, do meu trabalho, muitas clientes. Porém, também não fiquei muito tempo lá. A dona do lugar, eu acho que ela não... Eu era muito conhecida na minha cidade. Eu cresci lá, eu estudei lá. Meu pai trabalhava no centro da cidade para um político. Meu pai era advogado do partido. Então... eu era muito conhecida, de fato. E eu tinha muitos clientes. Quando eu comecei a trabalhar lá, os clientes ficaram, nossa, era tudo que faltava. A dona do lugar fazia cabelo mechas, cabelo loiro, sabe? Ela era muito conhecida também na época. Então, nossa, casou tudo. Tu é a melhor na tua área, ela é a melhor da área dela, Que vocês legal. no mesmo lugar. Que legal, bacana. Só que eu acho que ela começou a sofrer um pouco. Isso é a visão que eu tenho, porque ela nunca me falou e eu não sei de fato o que aconteceu. Um pouco de... ela não era mais a atração. Porque as pessoas chegavam, em vez de ir pra ela... ai, a Vicky tá aqui, que legal, Vicky, como é que tu tá e tal. Então, tinha todo um negócio assim. E eu acho que ela talvez começou a sentir aquilo um pouco. Entendi, faz sabe? sentido. Ela era a atração. Ah, fulana... E ela, sabendo quem eu era também, ela me colocou na entrada do salão. Do lado da cadeira dela. Então, ela queria também, né... isso. Mas eu acho que quando ela começou a ver que realmente ela ficou meio assim, aí dali eu fui transferida para uma salinha lá no final do corredor, escondidinha, e começou a dar alguns problemas. Eu acho que rolavam ciúmes dela, porque eu comecei a ficar muito amiga de outras pessoas, que eu sou amiga até hoje, inclusive. E acho que começou a rolar uns ciúmes. E tanto ela sabia que se ela me mandasse embora, a galera ia surtar, que ela me mandou embora numa sexta-feira, 8h30 da noite, quando o salão tava vazio. Porque eu fiquei pra atender uma cliente minha e ela ficou. Geralmente a gente ficava, ela ia embora e alguém ficava pra fechar o salão e tal, e naquele dia ela ficou. E eu já tava sentindo que o clima tava estranho. E aí quando eu terminei minha cliente, ela, posso conversar contigo? Pode, então... eu lembro que ela usou uma frase assim, que eu ia contra os princípios dela. Ela nunca me explicou o motivo, mas ela falou, então, tem alguma coisa rolando que vai contra os meus princípios e eu não quero mais que tu trabalhe aqui no salão. E eu falei, o que vai contra os teus princípios? Nunca soube. Tanto que uns anos depois ela me chamou e me pediu perdão. Só que o que acontece de importante nisso? E aí que a história começa a ficar boa. Ela me mandou embora uma semana antes do Dia das Mães. A minha agenda tava lotada. Extremamente lotada. E aí eu falei, caraca, você vai me mandar embora agora? Sim, vou te mandar embora agora. Eu ganhava por quinzena. O Dia das Mães lá é no segundo domingo de maio, né? Então ela me mandou logo ali um pouquinho no início dos primeiros dias de maio. Então eu tinha tipo uns 5 dias pra receber e era só aquele dinheiro que eu tinha. E aí vem a parte boa. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha R$280 pra receber daqueles 5 dias que eu trabalhei. E ela me mandou embora. Eu cheguei em casa, falei com meu pai, falei, pai, tô ferrada. Fulana me mandou embora. Eu já não tinha mais a minha mãe, era só meu pai, né?
Aí ele falou assim, abre um lugar pra você. Eu falei, com que dinheiro? Eu tenho R$280 pra receber. Não, a gente dá um jeito. Tu tem que abrir teu negócio. Já tá na hora de abrir teu negócio. Que legal, cara. E aí o meu pai, vamos abrir uma aspas aqui. Ele odiava dizer pras pessoas que a filha dele trabalhava na área da beleza. No início ele tinha vergonha. Ele dizia, isso não é emprego. Você vai às 10 horas da manhã pro trabalho, às vezes 4 horas da tarde tá em casa? E como é que é isso? Pai, é assim, quando tem cliente eu vou, quando não tem... Às vezes eu trabalho até às 11 horas da noite. Não, isso não é trabalho. Ele não conseguia aceitar que a filha dele fazia sobrancelha. Quando eu comecei a ficar melhor de vida, ele pensou, olha, interessante. Até que esse negócio é bom, hein? Até que esse negócio é bom. Aí você pensa, chegou um período da minha vida... Eu tenho uma irmã e ela é psicóloga, concursada. Então pensa, ela passou num concurso, ela tem a vida feita lá no Brasil. Sei lá, hoje eu não sei quanto que ela ganha, mas na época ela devia fazer assim, de tirar uns 4, 5 mil reais de salário, não sei. Eu já fazia isso por mês, até mais. E aí ele começou... Interessante, né? Dá dinheiro. E aí chegou nessa época, ele andava com meu cartão no bolso. Ó, minha filha faz sobrancelha, minha filha faz maquiagem. Que legal! Se vocês quiserem. Sei lá, né? Na perspectiva dele, eu tinha que fazer uma faculdade. Ele sempre quis que eu fizesse uma faculdade. Né? Exatamente. E eu dizia, pai, aqui é tudo do avesso. Já casei, tô agora, né, empreendendo. Talvez quando eu vá ter filho, mas talvez eu não faça uma faculdade, talvez eu faça, eu não sei. Aí, quando ele falou, não, você tem que abrir um lugar pra você, eu falei, como, pai? Com que dinheiro? Eu não tinha dinheiro guardado, não tinha mesmo. O que eu recebia era pra investir em material e viver, né? Aí ele falou assim, a gente vai dar um jeito. Eu vou pagar 3 meses de aluguel pra você de algum lugar e depois desses 3 meses é contigo. Eu falei, tá bom, eu tenho todo o material. Só falta os móveis. Aí, gente, prestem atenção nisso. 1 semana pro Dia das Mães, tá? R$280. Ele falou com um amigo dele que tinha 2 salas pra alugar no centro da cidade. A gente foi ver logo na segunda-feira. Era terrível. O prédio era feio, a salinha era feinha. E eu falei, quero. Era só o que tinha, que a gente podia pagar, era só o que tinha. Eu falei, beleza, vamos fazer esse lugar ficar legal. Aí meu pai alugou essa sala pra mim. E eu comecei a reformar a sala, assim, pintar, arrumar, porque ela não era muito legal. Era um escritório, inclusive, de advocacia ali naquele lugar. Comecei a arrumar a sala. Eu dizia, tá, eu tenho todo o material, só que eu não tenho nenhum móvel. Nenhuma cadeira pra cliente sentar, uma bancada, não tinha nada. Comecei a olhar na OLX. Aqui tem OLX também, né? Comecei a olhar usado. Que eu conseguia. Não achei nada. Tinha uma mulher vendendo umas coisas e eu mandei mensagem pra ela. Falei, olha, você tem alguma coisa a mais além disso e tal? Ela, não, eu só tenho isso. Aí eu disse, tá, mandei meu contato pra ela. Falei, eu queria ver, queria falar mais contigo, tá? Nesse dia, uma pessoa me ligou. Não era essa mulher, era uma pessoa, outra pessoa. Falou assim, olha, fulana me disse que você tá procurando isso, e eu tenho. Eu fechei meu salão. Então, assim, eu precisava de uma cadeira para cliente sentar, de um carrinho auxiliar, de um espelho e de uma bancada. Era só o que eu precisava naquele primeiro momento. Aí eu falei, beleza, me manda então a foto do que você tem para eu saber o que é. Ela mandou a foto de um carrinho auxiliar, de uma cadeira, de uma bancada e de um espelho. Eu falei, quanto que é? R$280. Meu Deus. Eu sempre me arrepio quando eu falo isso pras pessoas. Era tudo que eu tinha. Falei, eu quero. Era uma coisa de cada cor, assim, um branco, um preto, um amarelo. Falei, quero, é isso mesmo. Fui, eu com meu carro, meu pai com o carro dele, a gente meteu tudo dentro do carro e buscamos. Nisso, eu ficava o dia todo pintando, limpando, arrumando. Meu marido chegava de noite e fazia o que só ele podia fazer, que era furar a parede, eletricidade, coisas do gênero. 3 dias direto a gente passou, 3 ou 4 fazendo isso, porque o cara já deixou, antes de eu pagar, eu ficar o final de semana reformando. Aí, arrumei, fiz o que pude, busquei, botei tudo lá.
Como era só a bancada, a parede não aguentava a bancada caía. No primeiro dia que eu fui atender, tudo bonitinho, as maquiagens, a bancada caiu. Meu Deus. Faltam 10 minutos pra uma cliente chegar. Disse, gente, que vergonha. Tá. Era uma cadeira aquelas que recostavam, então eu até conseguia fazer os cílios. Aí meu marido, a gente construiu, assim, de tijolo, 2 pezinhos pra botar a bancada em cima, pra aguentar. Resumindo, 2 dias antes do Dia das Mães, eu abri o meu negócio. Todas as clientes vieram comigo. E em 3 dias, eu fiz 3 mil reais. Uau! Todas as clientes vieram. Todas. Caraca. Com aquelas minhas coisinhas de 280 reais e o material que eu ainda tinha. E eu morria de vergonha, juro por Deus. Eu tinha vergonha. Eu falava, ai, gente, é só pra agora, eu preciso começar. As clientes ficaram revoltadíssimas porque ela tinha me mandado embora. Sim. Sem uma explicação. Porque até as pessoas falavam com ela, ela não tinha uma explicação plausível. Ela só me mandou embora. As colegas, assim, também, internamente, foi complicado, porque ninguém tava aceitando muito bem. Eu falei, gente, tá tudo bem. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E eu, muito cedo, entendi que as coisas acontecem quando Deus quer que aconteça. Porque no dia que eu perdi a minha mãe, eu já sabia que ela ia morrer. Foi um dia que ela acordou mal, com azia, uma azia. Era 7 horas da manhã, ela tava mal. Eu disse, mãe, vamos pro médico. Graças a Deus a gente tem condição, vamos no médico particular e tal. Não, minha mãe não gostava de médico. Ela era a pessoa mais fitness da face da terra. Ela fazia exercício todo dia, às vezes 2 vezes por dia. A alimentação era impecável, porque ela se cuidava para suprir aquela necessidade na cabeça dela de ir em médico, porque ela achava que fazendo tudo certinho ela não quer ter nada. Mas desde exame de rotina, nada ela fazia. Ela ia, assim, para fazer exame ginecológico cada 5 anos. E se ia. E aí, naquele dia, ela acordou mal. Eu disse, vamos no médico. Não, não vou. Teu pai me levou lá no centro. Eu comprei um Eno. Tô bem. Ela falou, vomitei. Tô me sentindo melhor. Sabe, eu não sei explicar até hoje o que aconteceu. Mas eu tinha uma coisa, assim, dentro de mim muito ruim. Muito ruim. E o meu pensamento o dia todo era, e se minha mãe morrer? E se a minha mãe morrer? Eu tava dirigindo, indo pro trabalho, mas e se a minha mãe morrer? Eu falei, caralho, por que ela vai morrer? Para de pensar isso. Mas era um pensamento que vinha o tempo todo. Eu atendendo as clientes e eu, do nada, e como é que tá minha mãe? E a minha mãe? Aí as minhas colegas no salão falaram assim, ai, Vicky, fica tranquila, ninguém morre porque tá vomitando, né? Eu falei, realmente. Não tem porquê. Aí eu lembro que no almoço eu falei com ela, eu falei, mãe, como é que tu tá? Ah, eu tô melhor. Ela tinha caído no mercado uns dias antes e torceu o pé. Então, ela tava 1 semana sem fazer as atividades físicas dela. Ela tinha um grupo de amigas, aquela coisa toda. Aí, uma amiga dela ia lá em casa pegar ela pra levar na aula só pra ela interagir com o pessoal. Ela ia ficar sentadinha, mas ela ia lá ver as amigas dela. Era umas 4 horas essa aula. E aí, eu falei com ela no almoço e aconteceu uma coisa muito estranha, porque ela me mandou uma mensagem, tipo assim, eu morava com a minha mãe. No mesmo terreno, ela morava embaixo, eu morava em cima. Eu via ela todos os dias. A gente não se conversava pelo WhatsApp. Era só uma coisa assim, quer pão? Quer alguma coisa? Precisa ir no mercado e tal. Aí, aquele dia, ela me mandou uma mensagem assim, filha, tô bem, acabei de almoçar e teu pai foi trabalhar agora, que ele ficou a manhã toda com ela e ele foi trabalhar só de tarde. E ela falou assim, tô bem, eu vou dormir um pouco e não esquece que a mãe te ama muito, viu? Falei, tá bom, também te amo. Não era uma coisa que a gente falava, porque, né? Falei, tá, também te amo, mãe. E aí, meu pai foi trabalhar. E naquele dia, simplesmente saindo de casa, o carro dele ficou sem gasolina. Ele falou assim, vou deixar o carro aqui e vou de ônibus. A probabilidade do meu pai pegar um ônibus na vida era muito baixa. Aquele dia, ele resolveu trabalhar de ônibus. Aí, ele foi, deixou o carro lá e foi. O meu tio, que morava em outro estado, irmão da minha mãe, ele ia lá em casa de surpresa, almoçar com ela. E não foi. Ele disse assim, eu tava passando na frente da entrada da casa de vocês e me ligaram dizendo que estourou um cano na minha casa pra eu ir direto pra lá. E eu fui, eu não entrei aí, na rua de vocês. Foi interessante. Aí chegou lá pelas 3 e pouca, eu não conseguia parar de pensar que a minha mãe ia morrer.
um pensamento. Sabe aqueles pensamentos que tá no fundo da nossa cabeça que a gente fica tipo, sai, pensamento. Tava lá. Aí a amiga que ia buscar minha mãe me mandou uma mensagem falando, Vi, sabe da tua mãe? A gente combinou com ela, eu ia levar ela na aula, ela não tá me respondendo. E eu falei assim, olha, ela disse que ia dormir um pouco depois do almoço, ela deve estar dormindo, mas já era quase 4 horas da tarde. Aí naquilo, assim, eu falei pras meninas, cancela a minha agenda, eu vou ir pra casa ver como é que tá minha mãe. Cancela tudo. Aí eu liguei, pai, a mãe não tá atendendo, eu tô preocupada, eu tô indo pra casa. Aí ele falou pra mim, então vem aqui, me pega, porque eu vim de ônibus pro trabalho hoje. E eu fiquei sem gasolina, eu falei, quê? Aí eu comecei a ficar muito confusa, sabe? Eu falei, tá, porque eu morava numa cidade pequena, a cidade, na verdade, ela é muito grande, mas ela era uma coisa assim, cidade dormitório, sabe? As pessoas iam pra capital trabalhar e voltavam lá só pra dormir. Então era uma cidade pequena, o centro era pequeno, meu pai trabalhava 3 quadras da onde eu tava atendendo. Eu falei, tá, tô indo aí te buscar. Isso já devia ser umas 5 horas da tarde. Peguei ele, fui lá. E aí a gente passou pelo carro dele, assim, ele falou, faz o seguinte, para aqui no carro, eu vou pegar o galão de combustível, você me leva ali na bomba que eu vou botar a gasolina no carro e a gente se encontra em casa. Eu falei, tá bom, então, não fui em casa. Pegamos o galão, levei ele na bomba que era na frente, tudo muito perto. Larguei ele de volta no carro pra ele botar gasolina e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, isso já devia ser umas 5h40, 6 horas, meu marido estava em casa. Só que meu marido trabalhava em Porto Alegre, na capital. Ele demorava, tipo assim, ele saía do trabalho às 6 e pouco e chegava em casa às 7h30 da noite todo dia, 8 horas, que ele pegava o maior trânsito. Aí eu cheguei às 6 horas, ele estava em casa. Atenção, eu ainda não tinha ido falar com a minha mãe. Eu falei, o que tu tá fazendo em casa? Dele, eu não sei, teve uma reunião hoje e a gente saiu mais cedo. Aí eu, tipo, sabe... Até hoje eu sinto como esse dia não tivesse existido e foi um filme. Porque tudo que aconteceu nesse dia não tinha nada a ver. Era tudo... Por quê, sabe? Que bizarro, não é normal isso. Aí eu falei, tá, que bom. Nisso que eu falei com meu marido, meu pai já tinha chegado em casa, ele tava com o carro pertinho. E ele já tinha ido ver minha mãe. E aí quando eu fui encontrar com ele, ele falou assim, chama a ambulância que a tua mãe desmaiou. Aí eu já sabia, né? Eu tinha certeza. Aí eu perguntei assim pra ele, ela desmaiou agora na tua frente ou tu chegou e ela já tava desmaiada? Aí ele falou, eu cheguei e ela já tava desmaiada. Aí eu falei, tá bom. Falei, Gustavo, chama a ambulância que a minha mãe desmaiou. E aí eu fui ver ela. Bom, enfim. Eu fui ver, ela já tava, pra mim, já tava morta. Literalmente, como eu costumo dizer, porque eu não conseguia falar normal, assim, de um jeito ok sobre essas coisas. É tipo, morreu. Aí chegou a ambulância, eu tive, naquele momento ali, eu tive uns 30 minutos da minha vida que eu não lembro o que eu fiz. Eu chorei, eu gritei, eu quebrei um monte de coisa. Só lembro que as pessoas me falaram, sabe? Eu fiquei, assim, em choque, não sei. Fui pra rua, chorei, gritei, daí os vizinhos vieram e tal. E tinha uma amiga da minha mãe que veio, que era enfermeira. Eu morei ali a vida toda, então ela me viu crescer e conheci a minha irmã também. E aí ela veio e eu... Aí, depois de tudo, desses 30 minutos que eu surtei, me recuperei. Assim... né? Me recuperei e falei, Suzy, eu só preciso saber de uma coisa. Minha mãe tava morta, né? Aí ela me olhou e falou assim, eu acho que sim, querida. Falei, tá, eu tenho que falar com a Paloma, que é a minha irmã. Aí ela me olhou assim, porque eu sempre fui muito centrada. A minha irmã é a irmã mais velha, mas ela já era um pouco mais emocional, que nem a minha mãe. E eu sempre fui muito do meu pai. E ela assim... Vou falar com a Rafa, que era a sobrinha dela, melhor amiga, uma das melhores amigas da minha irmã. Aí eu liguei pensei assim, cara, eu não posso ligar pra minha irmã e falar isso. Ela tá lá na outra cidade, como é que ela vai vir dirigindo sabendo disso? Daí eu tentei ligar pra casa dela, que tinha telefone fixo, residencial, ninguém atendeu. Liguei pro meu cunhado, ele não atendeu. Aí eu pensei, pô, liguei pra ela só pra ver, ela não atendeu. Aí a Rafa falou assim, Vi, a tua irmã tá num show.
Eita. de música no Gigantinho. Ou seja, era um estádio, tipo um estádio, uma coisa muito grande. Ela falou assim, eu vou atrás dela. Porque a Rafa já tava sabendo. Eu falei, ok. Nisso, foi uma coisa muito louca. Todo mundo entrou na ambulância. Meu marido, ele tava muito inconsolado. Tipo assim, ajudem ela, ajudem ela. E a pessoa falando, não tem mais o que fazer. E ele, não, pelo amor de Deus, tal. Entraram na ambulância. E foram pro hospital. E eu fiquei em casa sozinha. Eu não fui. E aí, eu fui sozinha dirigindo pro hospital. Não queriam deixar, mas eu falei, não, tô bem, eu vou. Mandei mensagem pras minhas amigas, falei o que tinha acontecido. Ninguém tava entendendo, ninguém. Era impossível disso acontecer naquele contexto do nada. Falei, gente, é verdade, a minha mãe morreu, me encontrem lá se vocês quiserem falar comigo. Meus tios, ninguém acreditava. Aí, fui, a Rafa falou assim, vou falar com a tua irmã, ela foi no show, pensa, milhões de pessoas, milhares de pessoas, sei lá. Ela falou, Vi, eu cheguei lá, eu falei pro segurança, preciso encontrar uma amiga minha que tá aqui dentro, a mãe dela morreu, preciso falar com ela agora. O cara deixou ela entrar e ela falou assim, pra que lado eu vou? Foi pra um lado, ela falou que parecia que tinha uma luz na cabeça da minha irmã. Ela achou a minha irmã, tipo, em 10 minutos no meio da multidão. Deus. Aí a minha irmã já ficou, pô, alguma coisa aconteceu pra ela vir aqui dentro. Enfim, aí foi, a gente conversou e tal. E aí aquele foi o momento que eu digo assim, cara, eu descobri muito nova que as coisas acontecem quando Deus quer. Com certeza. Era muita coisa. Muitas pessoas podiam ter ido lá. Muitas pessoas podiam ter ajudado ela. Só que assim, estourou um cano, ficou sem gasolina, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele quer... não tem o que fazer. É verdade, Vicky. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que ele é o dono do tempo, ele nos dá a vida e ele também sabe o tempo que a nossa vida chega ao fim aqui. Exatamente. Né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa agora. Vamos. Mas que bom que você superou. Que bom que hoje você consegue falar, né? Esse superar que eu falo é falar, entender sobre esse momento. E que todos nós vamos passar. A gente, se tá vivo, vai chegar a sua hora, né? Exatamente. Agora eu tô curiosa pra saber desse projeto que você tem. Sim. Que eu comecei falando aqui, porque assim, uma mulher na área automotiva. Me fala mais um pouquinho do projeto, do evento, para o pessoal entender que projeto é esse, que evento é esse, o que tem a ver a Vicky hoje trabalhando com carros nessa área. Me conta tudo, porque eu tô curiosa. Sim. A Vicky hoje trabalhando com carro, resumidamente, a gente veio para Portugal definitivamente em 2022. Depois que a gente decidiu, vamos tentar de novo? Vamos. Pronto, então vamos. A gente veio em 2022 e eu continuei na área da beleza aqui. Ok. Porém, foi uns 2 anos na área da beleza que eu me desiludi muito. Eu não... Essa é uma opinião minha. Eu não gostei da área da beleza aqui em Portugal. Pra mim, porque eu já tava num ritmo que eu ganhava muito dinheiro, eu tinha muita cliente, eu tinha o meu espaço no Brasil. E aqui foi muito... Tipo, ter que começar de novo, né? Foi decaindo, assim, foi uma coisa que não era bem o que eu queria. E aí, eu tive uma primeira frustração aqui, que eu já tava há uns meses... Quando a gente veio pra Portugal, eu falei assim, cara, eu não tenho nada contra, enfim, o que as pessoas fazem, mas eu não vou pra Portugal pra trabalhar de qualquer coisa. Eu sou empresária, e eu não vou trabalhar na restauração, eu não vou fazer faxina, eu não vou, não quero. A gente se organizou financeiramente e eu me organizei para ficar 1 ano aqui sem trabalho. Ou seja, só conquistando as minhas clientes na área da beleza. Então, eu trouxe dinheiro para esse período de não ter nada, de não entrar dinheiro nenhum. E foi aí que eu comecei. Aí, no final do ano, do primeiro ano que a gente tava aqui, eu pensei, caraca, Natal, né? A agenda vai bombar, eu vou trazer várias clientes e vai ser muito legal. Só que não. As clientes que botavam pestana comigo o ano todo, chegou no Natal e falou assim, não, eu vou passar o Natal em casa, de pijama, com a minha família. Não vou botar cílios, não vou fazer. Eu fiquei tipo, como assim? E foi uma realidade, porque Natal no Brasil, verão, Natal, férias. A minha agenda era lotada. Se eu abrisse de madrugada, eu tinha cliente pra vir, certeza. Que eu atendia, às vezes, das 7 da manhã às 11 horas da noite. Direto, todos os dias. E aí, aqui foi assim, ó. Eu fiquei, gente,
tem alguma coisa errada. Então foi a minha primeira desilusão na área da beleza aqui em Portugal. E aí eu parei de gostar, eu dava cursos, dei formação aqui em Portugal, eu fiz o curso de formação de formadores para eu poder dar curso aqui em Portugal, certificado. E eu dava muitos cursos, mas era uma coisa que também não tava legal. E aí eu falei pro meu marido, cara, não tô mais muito satisfeita e tal. E ele estava numa oficina mecânica aqui e ele fazia biscate, como a gente fala, né? Atendendo depois do horário e tal. E aí eu falei pra ele, então, vamos abrir oficina? Eu te ajudo. Ele sempre quis, ele já tinha oficina dele no Brasil e ele queria que eu abrisse oficina com ele lá. E eu falei, não, eu tenho o meu negócio, cada um com o seu. Não ia largar o que eu tinha pra abrir uma oficina no Brasil. Mas aqui eu já estava mais disposta. Porque hoje eu me enxergo como uma pessoa, uma empresária, uma empreendedora de fato. Seja qual for o nicho, não precisa ser a área da beleza. Eu sei administrar o negócio, eu sei o que tem que fazer para ele crescer e dar certo, independente, que nem eu falo, se for casa, se for calcinha, para mim é igual. É um negócio, eu tenho que vender. E aí, ele então vamos abrir oficina. Ele atendia na rua primeiro. Ele pegava os carros, atendia na rua. Isso nem pode aqui em Portugal, tá, gente? Mas foi o começo. Foi pouco tempo. Ele atendia na rua. Aí eu falei, não, vamos alugar uma garagem pra você começar, né? Aí a gente alugou uma garagenzinha que só cabia um carro. E aí nessa garagenzinha começou a fluir e tal. Aí depois eu falei assim, então se eu vou trabalhar contigo, a gente tem que ter um lugar maior, porque vai ser 2 pessoas, vai ter mais fluxo, vai ter mais cliente. Achei um lugar maior, a gente foi pra lá. Boa. A ideia era ficar 1 ano nesse lugar, que era um pouquinho maior, e depois tentar alguma coisa. A gente ficou 6 meses, não tinha mais condição de ficar lá. Era muito carro, muito cliente, muito mesmo. E o Gustavo, ele tem uma rede social, né? E dessa rede social, que ele já é bem conhecido, ele consegue atrair muitos clientes. Então, deu 6 meses, eu falei, cara, não dá mais pra gente ficar aqui. E, assim, eu sempre fui muito a que voa, a que sonha, a que viaja, sabe? E ele é mais o pé no chão. Mais o pé no chão. Então, ele falou, não, mas a gente tem que ficar, a gente consegue. Eu falei, não, vamos pra um lugar maior, que caiba 50 carros e tal. Ele falou, não, Vicky, calma. Aí eu falei pra um fornecedor meu, olha, a gente tá procurando um lugar maior. Aí ele assim, tá. No outro dia ele mandou um contato. Tem esse lugar aqui, passei por aqui, não sei o quê. Aí vai eu lá, né? Falei com o senhor. Quanto que é? Tanto. Falei, ok, eu quero. Falei, Gustavo, achei esse lugar aqui. Imenso. Dava, sei lá, hoje a gente tem 3 elevadores de carro lá dentro, mas se a gente quiser botar 6, dá pra botar. Lá dentro deve dar uns 20 carros e tem mais à frente, tem mais embaixo, enfim. Aí ele, não, Vicky, a gente não pode pagar, é muito caro esse aluguel e tal, não sei o que. Eu falei, não é não, a gente consegue, vamos fazer o seguinte, vamos entregar nosso apartamento, vamos entregar esse lugar aqui, vamos morar lá um tempo, tem espaço. Aí ele, tá bom. Sério? Aí a gente foi, ficou um tempo na oficina e trabalhando lá. Hoje a gente tá nesse espaço maior, que está ficando pequeno, inclusive, também. E eu faço toda a parte de administração da oficina e ele faz a parte técnica, né? Principalmente, ele fica lá no pátio, ele trabalha como mecânico, principalmente com diagnóstico, que é uma especialidade dele, elétrica e eletrônica, e eu faço toda a parte de gestão, de atendimento ao cliente, resposta, WhatsApp, financeiro, aquela coisa toda. Tem uma pessoa que me ajuda e ele tem outros técnicos trabalhando com ele. Então, hoje, estando dentro da oficina, eu consegui perceber, cada vez que uma mulher ia lá, era muito engraçado, porque o Gustavo chegava para atender, porque nós 2 atendemos os clientes, só nós 2. E eu chegava junto, as meninas assim, ai, oi, tudo bem? Ai, que bom que tem uma mulher e tal. Aí, tipo assim, Gustavo é técnico, ele consegue explicar, assim, de uma forma não tão técnica também, mas ainda assim, às vezes, ele é automático dele falar palavras que pra ele são simples.
E as meninas assim, ah, sim, sim. Eu falei, ó, resumindo, tá vendo isso aqui? A gente vai abrir e vai tirar isso aqui fora, tá? Ah, tá, entendi. Ou seja, você conseguiu traduzir pra linguagem que a gente entende. Exatamente, né? Ah, tá, entendi. Então tá, pronto. Ah, não sei o que, tem que fazer a distribuição. Falei, olha, a gente tem que tirar essa corrente aqui fora e trocar tudo isso aqui, senão o motor vai quebrar. Ah, entendi, beleza. Então, foi uma coisa que a gente foi percebendo que isso ia acontecendo, né? Legal. Que ia rolando. E aí o Gustavo falou, olha, eu acho que tu tinha que fazer alguma coisa pras mulheres, mostrar isso de alguma forma. Eu, tá, beleza. Mas sabe aquele projetinho que fica lá, tu vai adiando. Aí, teve um dia que surgiu eu já tava com esse projeto, eu pensei, tá, vou começar a desenhar ele de fato. Bloco de notas, escrevendo ali o que eu queria. Foi um dia que, casualmente, eu tive que ir pro hospital, eu passei mal, e eu pensei, tô aqui fazendo nada, né, tomando medicamento na veia, vou inventar alguma coisa no meu projeto. Fiquei lá a manhã toda, e nesse dia, 2 pessoas, é isso que eu digo, é o acaso da vida, não tem explicação. 2 pessoas me mandaram um Reels de um projeto parecido com esse do Brasil. O mesmo Reels e 2 pessoas que não se conhecem. Que era a minha funcionária e a namorada de um funcionário meu. E eu falei, caraca, que engraçado, né? Tô eu aqui desenhando esse projeto e as 2 me mandaram uma coisa muito parecida. Vou fazer. Falei com a Nath, que inclusive a Nath já esteve aqui nesse podcast, gente. Falei com a Nath, Nath, quero fazer esse projeto. Porque como a Nath tem a empresa dela de gestão de eventos, né? Você tem que me ajudar, porque assim, eu entendo dessa parte, agora de evento não entendo nada. Ok. Preciso que alguém tome essa parte e me ajude. Ela falou, não, pô, me apresenta, a gente fez uma reunião, apresentei o projeto. Ela falou, caraca, Vicky, daquele jeito dela, né? Isso vai bombar demais e tal. Então, resumindo, eu trouxe aqui uma coisa pra você. Adoro presente! Né? Obrigada. Dentro deste saquinho... Olha, gente... Esse é o nome da nossa oficina, que é Garage Project Cars. A gente fala muito do padrão Projects. Que lindo! Quem segue a gente lá vai começar a perceber. E aí dentro tem principalmente o convite pra tu participar do evento. Sério? Com certeza. A gente tava falando isso antes da gravação, gente. Olha isso! Ah, gente... Ela resolve... Não, olha aqui. Olha aqui, ela resolve. Isso. Cara, muito top. Fala. Então. Qual que é a proposta do... Eu vou falar por mim, tá, gente? Por exemplo, eu sou isso daqui, ó. Ela resolve. É eu que resolvo tudo. E é o que eu tava te falando. Às vezes eu tenho medo de, por exemplo, quando o carro começa a dar algum barulho, eu... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus... Então, assim, cara, eu não sei trocar um pneu. Sim. Eu não sei identificar alguma coisa do carro. Outro dia, menina, eu dei um vacilo pra colocar óleo no carro. Eu enchi o óleo. Isso é um perigo. Eu enchi. E aí o mecânico falou, a gente vai ter que tirar. Eu vou ter que pagar pra tirar. Ele, tem que tirar. Tem. Isso é bem Então, perigoso. Vai me falando aí enquanto eu vou... Então, vamos lá. Resumindo, gente, o Ela Resolve foi um evento que eu criei. Muito, cara. Muito criativo. Muito que lindo, bom, né? Muito. O Ela Amei, Resolve obrigada. é um evento de mecânica básica para mulheres. Uau. Mas eu não vou ensinar mecânica para vocês, gente. Calma, eu não vou ensinar a desmontar e montar um motor. Não é isso. É realmente o básico que eu percebi que muitas pessoas não sabem. Que é trocar uma roda. Não sei. Principalmente que a gente fala assim, tem que trocar o pneu. Ninguém troca o pneu, a gente troca a roda. Ah, é? É. É normal, todo mundo fala trocar o pneu. Só que para trocar o pneu tem que ter uma máquina específica para isso. Não é o que a gente faz. A gente troca a roda inteira. Então, assim, é o básico. Saber identificar os níveis dos fluidos, seja de óleo, fluido de travão, de água do motor, que não é água, que é um líquido específico. Explicar essas coisas básicas é saber abrir o capô do carro e dizer, isso funciona de tal forma. E é uma coisa básica, que realmente tem gente que não sabe. É o básico que deixa a gente com medo, porque cara, todo mundo sabe mexer em tudo, né?
Mas existe até um pouco de tabu, né, sobre a mulher em relação ao carro. Sim. Né? Tipo assim, isso não é coisa de mulher. E às vezes a gente vai acreditando e vai empurrando. Então alguém me ajude, Sim. alguém faça isso por mim. Mas, cara, eu acredito muito, ainda mais depois que eu conheci você, que é fundamental a mulher conhecer do carro dela, porque afinal é ele que leva a gente pra cima e pra baixo, é ele que dá ali o suporte pra gente resolver nossas coisas. E como é que, se acontece alguma coisa, eu não vou, pelo menos, conseguir identificar, né? Hoje em dia, a mulher tem essa independência de conduzir. Ainda conheço muitas que têm medo. Estão tentando, mas tem medo. Mas a gente já tem mais essa independência de dirigir, de ir e vir, leva o filho na escola, vai pro trabalho, enfim. E aí, o que acontece? Aconteceu alguma coisa? Liga pro pai. Liga pro marido, liga pro avô, liga pra alguém, né? E quem não tem pra quem ligar? Eu, por exemplo, não tenho. Quem não tem? Ou, sei lá, o marido tá trabalhando, não pode socorrer agora, vai fazer o quê? Chama o socorro que aqui a gente tem seguro, né? Chama o seguro pra trocar uma roda? Pelo amor de Deus. Até o seguro vir, até o seguro trocar, eu já troquei, já tô em casa, sabe? Caraca, que legal. Então, assim, essa independência, ela requer que a gente tenha mais conhecimento sobre outras coisas. Então, foi mais ou menos por isso que eu criei o evento. E é aquilo que eu digo, assim, nós naturalmente aprendemos a fazer tanta coisa, né? A gente sabe lavar, limpar, cozinhar, a gente sabe fazer todas essas coisas naturalmente. A mãe ensinou, a gente foi aprendendo. Tem até sequência pra lavar a louça. Né? De algum jeito a gente, começa por isso, começa pelos copos. Isso, do mais sujo pro mais... Do mais limpo pro mais sujo e tal. E aí, do carro, a gente não sabe nada? Pô, tipo... Caramba, cara, que top. Então a ideia do evento é exatamente essa. Vai ser um evento para um número X de mulheres. Não tem como eu atender várias mulheres nesse evento, mas ele vai existir para um dia, uma manhã, onde nós vamos nos encontrar na minha oficina. Os carros vão estar lá disponíveis para eu mostrar e dar vários exemplos de carros diferentes também, o que é em cada lugar. Vai ser uma parte teórica, onde vai ter uma apostila, vocês vão receber ali a apostila, ver imagens, que eu digo assim, a gente tem que ver imagens, né, para entender das coisas. Então, vai ter uma apostila, vai ter uma parte teórica, onde eu vou explicar, dar a introdução do que eu vou mostrar no carro para as meninas. E depois a gente vai para a parte prática. A gente vai trocar roda, a gente vai verificar o nível do óleo, a gente vai verificar tudo que for necessário e vamos para a parte prática. Gente, eu vou postar isso. Eu vou postar eu trocando a roda. Vocês vão ver, eu consegui trocar a roda. Sim. Gente, que tudo. E sabe o que é legal? Porque isso passa autoconfiança pra gente. Porque cá pra nós, eu falo por mim, tá? Eu ando no carro, mas eu tenho mesmo medo se acontecer alguma coisa. Sim. Sabe? E às vezes, essa insegurança é o que faz, talvez, a mulher não sair no carro. E se acontecer alguma coisa? E se não tiver ninguém para me ajudar? Então, às vezes, não é nem a questão de conduzir. É que ela já vai criando um monte de problema na cabeça dela se acontecer alguma coisa com o carro. Sim. Mas se ela tem conhecimento... Não, se acontecer alguma coisa, eu resolvo assim. Sim, uma vez eu tava com a minha tia no carro, ela já tem uns 50 e tal anos, ela aprendeu a conduzir aqui em Portugal. E o carro morreu. A gente tava na autoestrada, o carro morreu. E aí eu falei, não, pô, eu tenho que descer pra ver. Ela, não, Vicky, não desce. Aqui é perigoso. A gente não sabe o que aconteceu. E não sei o que. Eu falei, calma, cara, vamos ver, vamos olhar. Ligou aqui uma luz, alguma coisa aconteceu. Tem coisas básicas que a gente consegue identificar. Tipo assim, pô, liguei o carro, tô engatando uma marcha, ele não tá andando. Provavelmente foi a tua embreagem. Não vai ter o que fazer, vai ter que chamar alguém. Sei lá, abrir lá, tá saindo fumaça, vai pegar fogo, vai explodir. Não vai. Provavelmente não vai, pode ser que sim. Mas em teoria, não. Então, assim, pode ser outras coisas que a gente consiga identificar com calma. Tem coisas de segurança também que eu vou falar, eu vou explicar. Pô, meu carro estragou na beira da estrada, o que eu vou fazer? Explicar o passo a passo com segurança do que tem que ser feito. Bota o colete, desce com calma, bota o carro num lugar seguro, também não sai louca, afobada, assim. Tem até um jeito certo pra trocar ali a roda, tipo, pô, põe o carro mais pra lá, faz com segurança. Tem gente que nem sabe aonde tá o step do carro. O pneu suplente, como a gente fala aqui em Portugal, né? Tem gente que não sabe. Onde é que fica?
Aí abri, deve estar no porta-mala. Vou abrir aqui, ué, não tem pneu suplente. Às vezes Levanta embaixo o tapete, do carro. né? Aquele tapete. Às vezes tá embaixo do tapete, às vezes tá embaixo do carro. Eu tenho um carro que ele fica embaixo. E é bem chato de tirar ele dali. Então, tipo assim, são coisas básicas, bem o básico mesmo, mas que já passam uma segurança, sabe? Principalmente as luzinhas do painel, vou falar sobre elas, a gravidade de cada uma delas, pra saber até que ponto, porque o que eu mais recebo lá, às vezes, é cliente falando assim, olha, até homem, ligou tal luz no meu painel, eu posso continuar andando com o carro? Cara, se for a luz do motor vermelha, piscando assim, é porque ela tá querendo te falar alguma coisa. Agora, se for uma luz que tá laranjinha ali e tal, quando ela tá laranja ou amarela, não é tão grave. Dá pra segurar um pouco, dá pra esperar pra ir pro mecânico, geralmente, né? Também não vamos generalizar. Mas se a luz vermelha piscando, é porque para o carro. E leva pra algum lugar, sabe? Resolve isso, porque tem realmente coisas ali que não estão bem. Então, basicamente é isso. Eu desenvolvi o projeto para mulheres, de mecânica para mulheres. A gente tem o Instagram do Ela Resolve, é Ela Resolve _PT. Eu tenho o meu Instagram pessoal, o meu Instagram pessoal é pessoal, mas eu tenho o de empresária, que eu também coloco alguns vídeos, alguma coisa lá. A minha rotina na oficina, além da parte administrativa, eu trabalho com estética automotiva. Então, a parte de limpeza, de polimento, toda essa parte sou eu que faço lá dentro. E eu gosto muito de fazer. É isso que eu ia te perguntar, cara. Você acha que você se encontrou nisso, assim? Tipo, cara, eu tô fazendo o que eu gosto de verdade. Sim. Principalmente quando eu consegui botar uma pessoa a trabalhar comigo na parte administrativa, que antes quem fazia tudo era eu. Orçamento, falar com o cliente, ir atrás de peças e tal. Hoje eu consigo me despachar um pouquinho para ela fazer essa parte e eu ter tempo de fazer a estética automotiva, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Você saiu da estética humana. Eu falo, gente, a única coisa que mudou é assim, eu parei de fazer sobrancelha, agora eu faço a lataria de um carro. Top, cara. E você foi assim, tipo, você foi criando curiosidade vendo o seu esposo? Ou você falou assim, não, eu quero entender dessa área e foi mais assim, por uma intenção mais certa? Eu acho que assim, quando a gente administra alguma coisa, a gente tem que entender daquela coisa. Então, quando eu vendia casa, eu tinha que entender de casa, de construção, da onde é que vem a matéria-prima, como é que funciona. Quando eu vendia calcinha, eu tinha que entender de onde vinha. A lingerie, qual era a melhor renda, como é que funcionava, dava alergia, não dava. Então, quando eu tô vendendo o serviço automotivo, eu tenho que entender o mínimo, né? E principalmente o que acontece, como eu gerava os orçamentos, eu tinha que entender das peças. E como eu ajudei ele no Brasil, eu sofri muito porque as peças lá têm nomes diferentes aqui. Então, quando ele falava, por exemplo, assim, a gente tem que fazer a distribuição do carro. O que é distribuição? Correia dentada. Correia dentada, tá. Então, eu sabia como era no Brasil, não sabia como era aqui. Algumas coisas, por exemplo, sabe? Então, eu tive que reaprender os nomes, que eu já não sabia tanto, mas ainda tive que reaprender os daqui e conhecer as peças, porque era eu que tinha que fazer o pedido. Então, eu tive que começar a aprender. Então, ele foi me explicando. Como a gente também trabalha na oficina muito focado em motores e performance, eu tive que começar a entender de performance. Para que serve? Esse carro vai ficar mais rápido, a gente vai fazer uma coisa, ele vai ficar mais potente, então a gente tem que fazer um upgrade de tudo isso daqui. Aí eu tive que começar a entender como que funciona essas coisas também. Como sou eu que dou um retorno para o cliente hoje em dia, se ele pede ali tirar uma dúvida de alguma coisa, eu tenho que saber responder. Eu não posso ficar toda hora indo lá e perguntando para os mecânicos, isso aqui, não sei o quê. Então, a gente tem que... O básico também, de um todo, a gente tem que aprender. Boa, cara, boa. E hoje, o Vicky, qual que é a maior dúvida que as mulheres têm? Ou qual que é o problema que elas mais questionam, que às vezes é algo simples e que elas não estão conseguindo perceber? Hoje em dia, o que eu mais percebo de problemas na área é o quê? Se sentir enganada. Dentro, quando vai correr atrás de alguma coisa. Por exemplo, olha, meu carro tá fazendo um barulho. Eu não sei o que é. Eu preciso que alguém me diga o que é. Ela vai chegar lá e vai dizer, olha, tem um barulhinho aqui, assim, eu percebo quando... Enfim. A gente trabalha com diagnóstico.
uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz na oficina, que o Gustavo faz, é o quê? Sei lá, é uma pastilha de freio que tá com problema, tá gasta demais, a gente tem que trocar a pastilha. Ele vai desmontar tudo, ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer uma foto. Uau! A gente envia pro cliente e fala, olha, tá vendo essa peça? Tem clientes que já sabem, tem gente que não sabe. Então, aqui, ó, pastilha de freio, a gente fez a medida, ela tá desgastada, a gente tem que trocar por isso, isso e aquilo. Discos, tá aqui a medida mínima é essa, a tua já passou do mínimo, tá desgastado, a gente precisa fazer a substituição. Então, isso é uma coisa que eu acho que dá um nível de clareza para quem não sabe de nada e para quem sabe, passa confiança. Sim. Porque o que a gente mais recebe lá, de verdade, é cliente que, sei lá, comprou um carro agora e falou assim, não, a revisão já foi feita. A gente abre para ver o filtro de ar tá preto. Desculpa, podem ter feito a revisão, mas então não trocaram esse filtro. O que não faz sentido, né? Claro que, por exemplo, filtro de óleo, depois que tá lá, não tem como saber. Mas tem coisas que a gente consegue identificar. E aí, o que mais acontece é isso. Então, a gente pega tudo que a gente faz no carro, a gente guarda em caixas, todas as peças velhas, e mostra pro cliente. Tá aqui, ó. Substituir isso, isso, isso. Tá vendo? Tô vendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que passa muito mais credibilidade, tanto para quem não entende nada, quanto para quem entende, porque consegue perceber que aquilo ali realmente foi feito. Então, essa questão das mulheres chegarem, e eu já passei por isso, de receber um orçamento e achar que eu estava sendo completamente enganada, porque eu não entendo absolutamente nada disso aqui, é a principal queixa de todas elas. Elas chegam lá, geralmente eu atendo pelo WhatsApp, eu consigo explicar tudo milimetricamente. Tá entendendo? Tá vendo isso aqui? Faça um círculo assim, ó. Tá vendo isso aqui? É isso aqui, é por causa disso. Ficou alguma dúvida? Ah, mas eu ainda não entendi. Não tem problema, vem aqui, eu te mostro pessoalmente, eu te explico, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença no atendimento. Boa. E principalmente a questão de falar a mesma linguagem. A linguagem que a gente possa entender. Ou, por exemplo, igual você falou, lá no curso, lá no evento, vocês vão ter, vocês vão ver as imagens. Porque, cara, é muito importante a gente entender sobre de tudo um pouquinho, para não ficar dependente, né? Sim. E eu amei esse nome, Ela Resolve, porque realmente, quem não tem quem resolva, tem que ser você resolver, minha irmã. Exatamente. Eu quero que você deixe um convite para essas mulheres, Vi, que elas precisam conhecer isso. Com certeza. Então, gente, o Ela Resolve vai ter 2 edições. Uma agora, dia 25 de julho, que esse evento é somente para convidadas. E você está convidada. Muito obrigada, licença, né, gente? Por favor. E a gente vai ter a próxima edição aberta ao público. Então, o Ela Resolve aberto ao público vai ser dia 17 de outubro. A gente já tem as vagas abertas, porque é um evento pequeno. Eu não consigo atender muitas pessoas também nesse dia. Então, são vagas limitadas. Ah, é papo de vendedora. Não é. São vagas limitadas. Boa. Porque, de fato, eu preciso ensinar e mostrar para as pessoas, e não tem como eu mostrar para 100 mulheres. Então, é uma coisa pequena. A ideia é que Ela Resolve se expanda. A gente quer levar ele para todo Portugal. A gente tem parceiros no Norte, a gente tem parceiros no Algarve. Então, esse evento ele pode sim ir para outros lugares. Boa. Né? E eu acho que ele vai crescer bastante e a gente vai conseguir atingir muitas mulheres. Vai sim. Vai ser um marco, com certeza. Olha, Vicky, parabéns. A gente tá aqui chegando ao final. Gostou? Foi bom? Muito bom. Ai, que bom. A gente tá aqui chegando ao final. E, cara, eu quero te receber aqui mais vezes para você contar mais coisas, mais degraus que você tá subindo, porque eu já entendi que você é uma mulher muito determinada. Sim. Você é uma mulher ousada, você, olha, é isso, vamos, de visão. E não perde isso por nada. Você tem uma visão de águia, né? Aquela visão que tá sobre tudo ali. Parabéns por esse projeto. Eu tenho certeza que é algo que vai nos ajudar tanto. Porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, se Deus quiser. Eu tenho certeza. É um evento pioneiro aqui em Portugal. Ninguém nunca fez, vai ser o primeiro. Muito. E eu vou estar lá, gente.
Vai ser muito bom, vai ser muito Isso não é legal. pra qualquer um, né? Mas olha, Excelente. obrigada por ter vindo aqui, compartilhar com a gente a sua história, abrir, né? Sim. É como se a gente estivesse abrindo ali a porta da nossa casa e deixar as pessoas entrarem para conhecer um pouquinho de nós. Para as pessoas depois que for... Gente, eu vou deixar na descrição o Instagram para vocês acompanharem. Para as pessoas depois não chegarem lá e achar assim, nasceu assim. Exatamente. Agora vocês sabem de toda a trajetória, de toda a história por trás até chegar aqui. E eu tenho certeza que não vai parar aqui, ainda tem muita coisa. Muito. Muita coisa. Então, ó, tamo junto. Obrigada. Obrigada. Nos Deus veremos abençoe. em breve, então. Com certeza. Excelente. Obrigada. Gente, obrigada vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo, né? Foi bom pra você? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você que tá vendo aí deve estar... Ai, como é que eu faço pra participar? Né? Então, se você é daqui de Portugal, daqui da Europa, vamos dizer assim, né? Não vamos limitar só para Portugal, não. E quer participar desse evento, vou deixar na descrição os contatos da Vicky para você não ficar de fora, minha filha, para você não passar vergonha, pelo amor de Deus, no meio da rua, quando seu carro estragar. Não precisa passar vergonha. Ela vai ensinar, tá bom? Combinadas? Gente, obrigado vocês que estiveram até aqui. Um beijo. E até a próxima, se Deus quiser, viu? Beijão. Tchau, tchau.